Bom dia, hoje iremos apresentar um novo modelo de terapia para atenuar os sintomas da doença de Crohn. Seria realizado um transplante fecal contendo a bactéria Lactococcus lactis, produtora da enzima SOD-A, como o intuito de atenuar a colite. Uma das principais causas de inflamações intestinais, a doença de Crohn é caracterizada por sua profundidade e extensão, o que possibilita o aparecimento das chamadas lesões de salto, que são lesões distribuídas de forma segmentar, podendo prejudicar partes do trato gastrointestinal desde a boca até o ânus. Não se sabe ao certo sua patogênese, mas acredita-se que haja o envolvimento de fatores ambientais e genéticos, o que leva a uma resposta imune desmedida e então a uma importante inflamação intestinal. Alguns dos fatores que levam ao quadro de colite são mutações no gene CARD15, que codifica a proteína NOD2, uma proteína citoplasmática responsável por regular processos inflamatórios mediante ativação de vias pró-inflamatórias, como por exemplo o fator nuclear kappa-beta ou NF-kappa-beta, além de ser expresso em células epiteliais do intestino para fazer a detecção de PAMPs das bactérias. É incerta a forma pela qual a mutação do NOD2 CARD15 gera essa resposta imune exacerbada, mas uma teoria diz que a mutação acaba por causar ativação inadequada do NF-kappa-beta em até 5 vezes na presença de bactérias. Outra teoria diz que a mutação leva a uma certa perda de capacidade de reconhecimento e ativação diante a lipopolissacarídeo ou LPS, o que gera uma deficiência na detecção de micro-organismos patogênicos por parte dos macrófagos e, como forma de compensar, a imunidade adaptativa gera uma resposta inflamatória exagerada. Outra mutação responsável por essa inflamação é a do gene TLR4, que faz a codificação de receptores tipo TOL4. Sua função é de fazer reconhecimento de antígenos, principalmente LPS, e sinalizar a ameaça para que haja resposta imune. Com o comprometimento dessa função, há o desencadeamento de respostas imunes alteradas e, consequentemente, aumento da inflamação intestinal. Ambas as mutações levam ao aumento no recrutamento de macrófagos e células dendríticas, seguidas pelo aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias e redução de anti-inflamatórias, como a IL-10, além de modificações nas células de Paneth, responsáveis pela produção da secreção de antimicrobianos como a defensina. As principais citocinas envolvidas são IL-1, que estimula as células TCD4 a secretar IL-2, que por si faz a proliferação e ativação de linfócitos B, neutrófilos e macrófagos. IL-6, que é a principal mediadora da segunda fase da inflamação, pois tem grande influência em respostas antígeno específicas. IL-8, que gera estímulo migratório para as células imunes, ao determinar a expressão de moléculas de adesão, além de fazer a inibição de IgE. E L12 faz a seleção do isótipo de anticorpo e inibição de IgE. E L18, que faz a ativação de células NK, a proliferação de células T e a inibição de L10, além do aumento da produção de L12. Interferon gama, que faz o estímulo da resposta por células TH1 e macrófagos e sua produção de fator de necrose tumoral alfa. Fator de necrose tumoral alfa, que tem um papel importante pró-inflamatório ao recrutar células imunes e secretar citocinas inflamatórias, além de fazer a ativação de coagulação e a indução da formação de granulomas. Essas mutações causam deterioração da barreira mucosa presente no intestino, que possui um importante papel protetivo contra micro-organismos. Nesse esquema, podemos ver que a diminuição dessa barreira faz com que as bactérias que compõem nossa microbiota tenham maior contato com as células epiteliais e sofram a ação dos antimicrobianos produzidos por essas células, gerando um quadro de disbiose ou desequilíbrio da microbiota. Com a morte das bactérias da microbiota, o sistema imune tem maior acesso aos micro-organismos com capacidade patogênica ali presentes, reconhecendo seus PAMPs e assim contribuindo para o desenvolvimento da inflamação. Para entendermos um pouco melhor essa disbiose, aqui está uma breve descrição do que é a microbiota. É um conjunto de micro-organismos que habitam em nosso organismo de uma maneira simbiótica e que possui ampla diversidade, sendo eles bactérias, fungos, vírus e parasitas. Ela é obtida desde as primeiras fases da vida, através da ingestão do leite materno, e passa por um amadurecimento no decorrer dos primeiros 2 anos e difere consistentemente entre as pessoas.
Também vale lembrar que ela estabelece relação de mutualismo, utilizando parte do nosso alimento que ingerimos para o crescimento e multiplicação, e em troca sintetiza substâncias importantes para o nosso metabolismo, como as vitaminas B, K e aminoácidos essenciais. O fato das bactérias da microbiota competirem por nutrientes se torna um importante fator de proteção aos hospedeiros em relação a micro-organismos que podem provocar uma doença. Outra forma de proteção contra patógenos é a formação de uma barreira, que é mecânica, a qual é aderida ao epitélio, por causa da molécula adesina. Assim, não haverá espaço para se fixarem novos organismos. As principais bactérias que são componentes da microbiota entérica podem ser benéficas ou probióticas e também existem as nocivas. As bactérias benéficas são as Bifidobactéria e a Lactobacillus. As bactérias nocivas são as Enterobacteriaceae e a Clostridium. São encontradas também na microbiota a Eubacterium, a Fusobacterium e a Streptococcus e a Ruminococcus. Elas são essenciais na imunidade das pessoas. Essas últimas são oportunistas, pois em algumas situações de homeostase têm atuação em várias funcionalidades fisiológicas, mas com o desequilíbrio, ela é importante para desenvolver uma inflamação residente, tendo a capacidade de gerar problemas como a constrição do lumen do intestino e formar fibroides e abscessos, e o aumento da probabilidade de se tornar um câncer coloretal, por conta também de seus fatores genotóxicos. Por conta da brecha física e pela falta de competitividade por espaço entre as cepas, e o sistema imune do hospedeiro estar desregulado, algumas classes de bactérias com potencial genotóxico acabam por se desenvolver e fixar no epitélio. Essa genotoxicidade se dá pela capacidade que elas têm de secretarem substâncias com potencial de causar danos no DNA, como por exemplo a parada no ciclo G2/M, quebra do DNA e fosforilação da histona H2AX, inchaço e lise celular. Mais especificamente, elas provocam aumento da IL-6, da via NF-κB de fatores tumorais, da célula TH17 e a produção de metabólitos carcinogênicos, como, por exemplo, a toxina distensora citoletal, a colibactina e o fator necrosante citotóxico. Vários estudos sugerem algumas famílias de bactérias que possivelmente estão associadas a esse maior potencial carcinogênico. Esses estudos encontraram excesso substancial e significativo de alguns genes bacterianos genotóxicos ou pró-inflamatórios nas amostras de pacientes com doença de Crohn, particularmente os genes do Hospidae Escherichia coli estirpe K12 e o gene GEO-E da Enterococcus faecalis. As E. coli associadas ao câncer de colo retal adquiriram como fator de virulência as adesinas AFA e EAE, que as permitem maior facilidade na adesão tecidual do epitélio. Bactérias gram-negativas, como a E. coli, podem secretar toxinas denominadas ciclomodulinas, como a toxina distensora citoletal, a colibactina, entre outras. A colibactina, produzida pela E. coli, provoca a produção de espécies reativas de oxigênio, as EROs, e isso é um importante fator carcinogênico, que favorece o crescimento do tumor. A partir desses achados, foi criada a seguinte hipótese para explicar a contribuição das bactérias para o câncer de cólon. Uma comunidade microbiana disbiótica com características pró-carcinogênicas é capaz de remodelar o microbioma como um todo, conduzir respostas pró-inflamatórias e transformação de células epiteliais, levando ao câncer. Esses gráficos são o resultado de pesquisas com camundongos livres de germes e L10-, o que significa que eles têm deficiência da interleucina 10. 3 grupos foram estudados: os monoassociados a Enterococcus faecalis, monoassociados a Escherichia coli e um grupo controle que não era IL-10-, mas sim saudável. Eles foram mantidos por 20 semanas em condições específicas livres de patógenos. E após esse período, 100% dos camundongos IL-10- desenvolveram colite e de 60% a 80% dos camundongos desenvolveram tumores do cólon. Os ratos WM não desenvolveram colite nem tumores. Quando comparados, a linhagem E. coli possui maior potencial carcinogênico e maior capacidade de invasão tecidual. Porém, os dados obtidos sobre a inflamação são semelhantes entre os dois grupos, por mais que a E. coli apresente um pouco mais. A hipótese criada foi a de que a E. coli possui capacidades carcinogênicas não compartilhadas por E. faecalis. Nesse slide está apresentada uma fotografia dos achados histológicos entre os grupos controle, que é saudável,
os monoassociados Enterococcus faecalis e Escherichia coli, respectivamente. Na fotografia da direita, podemos ver a abrangência do tumor provocado pela E. coli. A indução de Heron, espécies reativas de oxigênio, é um importante mecanismo de defesa das células infectadas, contribuindo para a eliminação de bactérias. Porém, em algumas situações, esse mecanismo pode levar a um quadro de estresse oxidativo. O estresse oxidativo é definido por um desequilíbrio entre os níveis de moléculas pró-oxidativas e a eficácia das defesas antioxidativas. Esse processo resulta em dano celular mediado por substrato direto ou orgânico irreversível, incluindo quebras e danos no DNA, agregação ou fragmentação de proteínas e disfunção das membranas celulares. Nesse slide, colocamos um esquema retirado do nosso artigo base, que relaciona 4 fatores com a formação do câncer coloretal. Estes são toxinas e outros fatores de virulência, metabolismo de origem microbiana, o estresse oxidativo e a inflamação. Bom, agora vamos explicar sobre como uma enzima antioxidante poderia servir como uma possível terapia. A inflamação crônica, portanto, pode levar ao desenvolvimento do câncer coloretal. Além disso, deve-se lembrar que na presença de uma inflamação tem-se altos níveis de moléculas com capacidade de gerar estresse oxidativo, como foi explicado anteriormente. Descobriu-se então, através dos experimentos, que a partir de uma cepa de Lactococcus lactis, uma bactéria gram-positiva e produtora de superóxido desmutase só de A, obteve-se a atenuação da colite em 3 modelos de camundongos devido à redução do estresse oxidativo no epitélio do cólon. Como a enzima SOD-A possui um efeito antioxidante, foi possível analisar a atenuação da inflamação através de alguns experimentos realizados nos camundongos. Ambas as imagens, B, D e F, ilustram imagens endoscópicas do cólon distal e um corte histológico do epitélio dos animais. Na primeira, pode-se observar os camundongos TBET-RAG2-. Quando alimentados com um produto lácteo fermentado que possuía a bactéria Lactococcus lactis, obtiveram o resultado da atenuação da inflamação. Quando comparamos com o grupo controle que tiveram manipulação simulada, mas não foram tratados da mesma forma, estes não obtiveram o mesmo resultado. Podemos observar que o mesmo ocorreu na imagem D, com os camundongos IL-10- e na imagem F, com os camundongos selvagens WT-DSS. Portanto, do lado esquerdo de cada imagem, podemos observar a representação endoscópica e histológica da inflamação e do lado direito as imagens com essa inflamação já atenuada. Dado o caso, desenvolvemos uma hipótese de utilizar a SOD-A como atenuadora da colite. Resolvemos atenuar a inflamação crônica e todo o estresse gerado com um transplante de microbiota fecal. Uma forma de implementar este tratamento é transplantar bactérias do gênero Lactococcus que atuarão como antioxidantes. O transplante de microbiota fecal consiste em transplantar o material fecal de um indivíduo saudável para um receptor doente. Por ser algo novo, a preparação do material pode ser feita de algumas maneiras e é levado em consideração a melhor opção para o paciente. No geral, o material é recolhido à temperatura ambiente pelo menos 6 horas antes do procedimento ser realizado. É diluído, homogeneizado, usando misturador ou outros métodos. Filtrado se necessário, utilizando filtro de café, gás e entre outros. As vias de administração também variam para o trato gastrointestinal inferior e superior. No nosso relato, levaremos em consideração apenas a via de implantação no trato gastrointestinal inferior, que consiste em colonoscopia do cólon proximal por enema e retossigmoidoscopia no cólon distal, ou abordagem combinada. Apesar de suas diversas variações apresentarem vantagens e desvantagens, essa abordagem se provou mais eficiente do que o uso de antibióticos para esses casos. Com relação aos doadores, há um protocolo a ser seguido. A predileção por membros da família, que serão submetidos
Há vários exames para exclusão de patologias infecciosas, transtornos autoimunes, drogas ilícitas, entre outros fatores que podem colocar em risco a saúde do paciente. Como foi explicado, a bactéria tem poder antioxidante. O que ocorre é que o nosso corpo está sempre liberando radicais livres em moléculas oxidativas. Entretanto, isso se torna um problema quando está em excesso e o organismo com suas enzimas não consegue controlar. Para isso, desenvolvemos a hipótese da liberação da enzima SOD-A como terapia. O intuito da liberação da superóxido desmutase é mitigar a colite e os riscos de desenvolvimento no câncer de cólon.